Boa noite, alunos da Libras. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos de Libras aí, né? A gente está indo hoje para a aula 8, ok? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver, na parte teórica, como que a gente deve se comunicar com a pessoa surda, né? E o que a gente não deve fazer quando a gente encontrar com os surdos. E a nossa parte de vocabulário, iremos aprender hoje os meses do ano e os dias da semana, tá ok? Então, vamos lá. Comunicando-se corretamente com os surdos. Bom, primeira dica, pessoal. Quando eu encontrar um surdo, eu tenho que falar de frente para ele, claramente e pausadamente, né? E ter uma boa articulação dos lábios, que vai facilitar a comunicação e, claro, a compreensão deles. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu estar conversando com um surdo do lado, atrás, porque ele não vai ouvir. Se ele fizer uso de uma prótese auditiva, né, seja ela qual for, ou fora do ouvido, ou dentro do ouvido, ou mesmo implante coclear, mesmo assim, ele vai necessitar de que eu esteja de frente para ele, para que ele possa também fazer a leitura, que a gente chama não só labial dos lábios, conforme eu vou articulando, que eles têm essa facilidade, mas também do meu. A gente viu que o quinto parâmetro de Libras é justamente a minha expressão facial. Então, isso é importantíssimo. A gente vai ver que, mais para frente, que o surdo não consegue entender entonações como nós, na língua portuguesa, que ouvimos, a gente consegue perceber a frase pela entonação. E eles não, porque eles não escutam. Então, a expressão facial, mais uma vez, é muito importante. Outra coisa, pessoal, a gente deve sempre, vocês viram que a comunicação do surdo é diferente da comunicação da língua portuguesa. Então, a gente usar frases curtas, né? De fácil compreensão para eles, né? Ok? Então, vamos aí seguir em frente. Segundo, quando eu estiver conversando com uma pessoa surda, então eu estou falando com vocês, ó, observem bem a figura. Não adianta eu estar falando em irá e continuar falando do lado. Como eu disse para vocês, é importantíssimo o contato visual na comunicação, porque esse contato vai, na verdade, finalizar e ajudar a compreensão da conversa, tá? Então, muita atenção, né? Às vezes eu estou conversando e eu viro, né? E aí ele não vai entender nada que eu estou falando com eles, tá ok? Então, sempre conversar de frente, né? E olhando para o aluno ou para a pessoa surda. Terceiro, gente, é o que eu tenho dito bastante aqui. A leitura labial se torna mais difícil se eu gesticular enquanto eu estou falando, tá? Ou se eu estiver conversando com o surdo com qualquer objeto na frente, certo? Eu estou com o livro aqui falando. Então, a pessoa não vai ter acesso à leitura labial, né? Vocês já devem ter visto que em alguns jogos da seleção brasileira, eles conseguem, né, através da leitura labial dos jogadores, perceber o que eles estão falando, né? Então, é importantíssimo. Mas lembrando aqui para vocês que não é importante só a leitura labial, é importante também a leitura do meu rosto todo, que a gente chama de orofacial, tá bem? Então, atenção a isso. Gente, quando eu estiver conversando com uma pessoa, né, surda, é importante que eu esteja num ambiente claro e de boa visibilidade, porque isso vai facilitar o quê? Que ele tenha, né, uma visão mais clara do meu rosto e dos meus lábios. Então, fica mais fácil a compreensão.
Vai adiantar eu conversar com uma pessoa numa penumbra ou num lugar escuro? Não, ele não vai conseguir fazer a leitura labial e orofacial, tá? Então, gente, deixando claro aqui, mesmo que a pessoa tenha uma prótese auditiva, como eu disse para vocês, seja ela qual for, é importante todos esses cuidados aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente percebe que as pessoas acabam interpretando de forma errada, né? Então, a pessoa é surda, aí eu falo alto, eu grito para ver se ela escuta. E é uma coisa incorreta de se fazer, tá, pessoal? Eu tenho que falar num tom de voz normal. Eu tenho que falar pausadamente. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A pessoa surda, e com a prótese auditiva ou não, ela tem uma coisa que a gente chama de né, tem o resíduo auditivo, quem não usa o aparelho, e a gente chama de quando a gente grita ou fala muito alto, acaba doendo realmente o ouvido da pessoa, tá? Então, eu tenho que, mesmo que a pessoa não use o aparelho, eu tenho que falar claramente, pausadamente, porque eles conseguem fazer a leitura labial, né? Quem tem um aparelho auditivo, o aparelho auditivo, gente, funciona como um amplificador de volume. Então, se eu gritar ou se eu estiver num lugar barulhento, eu vou estar causando realmente uma dor no ouvido da pessoa, e dói mesmo, tá, gente? Então, vamos falar pausadamente e no tom normal, tá? Seria isso daí. O surdo não pode perceber mudanças de tons ou emoções através da voz. Então, quando eu estou conversando com vocês, eu falo, Joãozinho, presta atenção aqui. Então, eu já aumentei o meu timbre de voz e ele já vai perceber, com esse aumento do meu timbre, que eu não estou satisfeita e eu quero que ele preste atenção. Ou quando eu estou falando baixinho, para que o colega ou para quem seja próximo não escute. Gente, a pessoa surda não consegue perceber essas mudanças de tons. E as emoções, nós vimos, a pessoa vai perceber através da expressão facial, né? Então, por exemplo, ela vai perceber que eu estou triste ou que eu estou alegre pela minha expressão, tá? Ok? E não através de tons ou de emoções, ok? É preciso ser expressivo para demonstrar os sentimentos. Então, quando vocês tiverem oportunidade, inclusive nos links que eu mando, vocês vão perceber que a pessoa que está interpretando, ela até exagera em relação à expressão dela. Por quê? Para que o surdo realmente finalize, né? Depois de eu ter sinalizado, o que eu quero expressar ali em relação a sentimentos, tá? Então, ó, legal, não tá legal, tá? Então, é bem importante, né, eu ser expressivo na hora de estar demonstrando aí os meus sentimentos. Bom, gente, se você não entender o que uma pessoa surda está falando, não tenha vergonha de perguntar novamente e não perca a paciência. Nós, ouvintes, quando a gente está perto de uma pessoa surda, normalmente eles sinalizam muito rápido, né? E às vezes a gente não consegue compreender, né, o que ele está falando. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Nós não vamos fazer de conta que nós entendemos, porque eles percebem que a gente não entendeu, que a gente está fazendo de conta que entendeu, para, né, não deixar a pessoa chateada. Então, a gente não pode se comportar dessa maneira. Então, a gente vai fazer, ó, calma, mais devagar, não entendi. E aí a pessoa vai sinalizar novamente, tá? Aí você entendeu. Vocês viram naquele primeiro diálogo que eu mandei para vocês
que a pessoa, quando está conversando com a secretária, ela diz, não entendi, né? E aí a pessoa repete para ele. Então, tem que ser assim, não façam de conta que entenderam. Vocês vão pedir para que a pessoa repita novamente, tá ok? Peça sempre para repetir, e se for preciso, se mesmo repetindo o sinal, né, a sinalização, você não compreender, você pede para ele escrever, né? Que aí o importante é que eu me comunique, né? Então, se vai ser, gente, através de sinal, né? Através de eu estar oralizando também, né? Eu posso estar oralizando, falando alguma coisa. E se mesmo assim eu não conseguir me comunicar, eu escrevo, tá? E aí o importante é que eu me comunique com o surdo, tá? Qual vai ser o método, né, que eu vou estar usando para que isso ocorra? Não interessa. O importante é a comunicação, tá? Então, atentos a isso. Aí, gente, se precisar falar com uma pessoa surda, chame a atenção dela tocando em seu braço, tá? É, É muito comum, né, a gente achar que a pessoa surda, como ela não está ouvindo, eu jogo objetos nela, eu cutuco, né, para chamar atenção. Isso não é correto fazer, né? Quando eu preciso chamar a atenção de uma pessoa que é surda, eu só toco no braço dela. E aí ela vai olhar para mim, tá? Eu vou ter a atenção dela. Então, pessoal, como que é o certo? Precisando chamar a atenção da pessoa surda, porque eu quero me comunicar, eu vou tocar levemente o braço da pessoa. É a mesma coisa aqui, pessoal, em relação ao cego, né? A gente tem mania de, quando a gente quer conduzir uma pessoa cega, a gente está direcionando a pessoa cega ou segurando na pessoa para que a gente possa, para que ele possa estar andando, por exemplo. Isso também não é correto, né? O correto também é o cego toca nos nossos ombros, né? E aí a gente vai conduzindo, ok? E aqui, gente, outra dica importantíssima que a gente vê que acontece também, né? Não adianta eu chamar a pessoa surda de longe, ela está de costa, né? Então, mais uma vez, lembrando aqui, toda comunicação que eu vá ter com uma pessoa surda tem que ser de frente, não pode ser nem atrás, nem dos lados, tá? De frente, não se esqueçam disso. Então, a pessoa está, inclusive, gritando aqui, mas não vai resolver nada, tá? A pessoa não vai conseguir ouvir, ok? Gente, os avisos visuais são sempre muito úteis para a independência do surdo. Na falta deles, o surdo terá maiores dificuldades. Então, aí a gente está falando sobre acessibilidade, né, pessoal? Já melhorou bastante, né, graças a Deus, e o surdo, ele, tudo que está escrito, né, para ele fica muito mais fácil de ser compreendido, ok? Se esse surdo, obviamente, for alfabetizado, a gente está levando em conta que ele seja alfabetizado, tá? Tanto na Libras quanto na língua portuguesa. Ok? Para isso, é importante lembrar, gente, tem algumas dicas aqui que são realmente o que eu passei aqui para vocês. Então, relembrando, eu sempre falo isso, eu coloquei inclusive na prova, eu pego bastante nisso, porque é uma coisa que a gente vê pessoas que são esclarecidas, professores, médicos, enfim, diversas áreas aí, né? As pessoas usarem o termo surdo-mudo, tá? Então, gente, lembrando mais uma vez aqui que é incorreto usar esse termo, tá? Porque o surdo não é mudo, vocês já sabem, ele não é mudo, pois as pessoas surdas não apresentam deficiência ou limitações no aparelho fonador, né? Já foi explicado isso.
Apague essa ideia, né? É um termo pejorativo, inadequado e sem fundamento científico. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar, né? Algumas fazem a leitura labial, outras não. Os surdos podem aprender a falar se forem estimulados junto ao profissional fonoaudiólogo, né? Então, se o surdo, né, quiser, a primeira língua a gente viu que é a Libras, a língua de sinais, é a língua mãe deles, mas se ele quiser ser bilíngue, né, quiser aprender também o português, ele é treinado, né, como a fonoaudióloga. Como, professora, né? Ele tem que ter já adaptado a prótese auditiva, que vai dar uma amplificação, né, da voz, dos ruídos, enfim. E aí a fono vai treinar, vai fazer o que a gente chama de treinamento auditivo com essa pessoa e ela vai oralizar, tá? Ela vai falar, ok? E, gente, existem muitos surdos que oralizam, que falam, e você nem percebe que ele é surdo. A única diferença que a gente percebe é que eles têm, parece que tem um sotaque, né? E a gente viu que eles vão usar frases mais curtas do que a gente usa, né? Na língua portuguesa, ok? Então, ele pode falar. Então, gente, não é mudinho, não é surdinho, é surdo, tá? Não é mudo, não é mudinho. Atenção a isso. Então, é incorreto dizer que o surdo é analfabeto, pois ele é alfabetizado em Libras. A gente tem alguns surdos, né, que eles são adeptos, né, já, a gente vai ver que sobre a comunidade surda, eles se aceitam como surdo, então eles aprendem só a língua de sinais, só Libras, né? Alguns não oralizam, não são alfabetizados na língua portuguesa, se recusam a isso, né? Então, eles não são bilíngues. E aí, eles se comunicam apenas em Libras, ok? Então, é incorreto dizer que um surdo é analfabeto, ok? Mas, pessoal, a gente encontra por aí, vocês já devem ter percebido também que existem aqueles surdos que eles não usam nem a língua portuguesa e nem a Libras. São aqueles que não estudaram nenhuma coisa e nem a outra. E aí são aqueles surdos que a gente tem extrema dificuldade de estar se comunicando com eles. Eu já encontrei com alguns, né? E aí a gente pergunta se tem a Libras, não tem, não consegue oralizar, e aí normalmente essa comunicação é feita muito mal através da escrita, ou então eles usam algumas mímicas ou alguns gestos para a gente tentar compreender o que eles falam, mas é muito difícil, tá? Essa comunicação. Bom, gente, quando a gente estiver conversando com uma pessoa surda, foi já falado aqui, a gente tem que falar de maneira clara, né? Bem as palavras, sem exagerar. Usar uma velocidade normal, a não ser que eles peçam para a gente falar mais devagar. Fale diretamente com a pessoa, não ao lado ou atrás dela. Faça com que a sua boca esteja visível. Gesticular ou segurar algo em frente à boca torna impossível a leitura labial, né? Estamos repetindo aqui para ficar bem claro. Se tiver dificuldade para compreender o que ela está dizendo, não se acanhe em pedir para que repita. Geralmente, as pessoas surdas não se incomodam em repetir quantas vezes for preciso para que sejam compreendidas. O importante é isso, eles ficam felizes quando são compreendidos. Se for necessário, comunique-se através de bilhetes. O importante é se comunicar, o método não é importante, né? Frisando aqui o que eu disse anteriormente lá com os slides. Quando a pessoa surda estiver acompanhada de um intérprete, dirija-se à pessoa surda e não ao intérprete. Gente, é muito comum, né? O surdo está acompanhado do intérprete, então vamos imaginar uma situação em sala de aula. Então, eu tenho um aluno surdo lá.
e ele tem um intérprete. O intérprete, normalmente, né, ele fica até ao lado do professor, e tudo que o professor fala em português, ele vai traduzir lá em Libras. Inclusive, se o professor falar alguma coisa errada, ele vai interpretar ao pé da letra. Ele está ali apenas como intérprete, não como professor, que fica claro isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente qual é a função do intérprete, ok? Então, quando eu precisar me dirigir à pessoa que é surda, né, eu não vou me dirigir ao intérprete, eu tenho que falar com a pessoa surda. E aí o intérprete faz a interpretação aí do português para Libras, tá? Ou, se eu estiver num evento que tem uma pessoa surda e o intérprete ao lado, eu vou me comunicar, eu vou me dirigir à pessoa surda. E o intérprete vai fazer essa interpretação, ok? Para Libras. Então, atenção a isso, que é muito comum ocorrer de eu me dirigir ao intérprete e não à pessoa surda. E, na verdade, a minha comunicação é com a pessoa surda, ok? Alguns surdos preferem a comunicação escrita. Alguns usam linguagem em código e outros preferem códigos próprios. Que esses códigos próprios, gente, nós não vamos compreender. Ou se forem códigos que ele usa na comunidade que ele frequenta, ou a comunidade familiar, ou de colegas, ou até de pessoas surdas. Claro que se não for a Libras ou o português, nós não vamos compreender, né? Esses métodos podem ser lentos, requerem paciência e concentração e de difícil compreensão para nós que não temos aí esse acesso a esse código próprio, tá bom? Muitas pessoas ouvintes ficam confusas quando encontram surdo, né? Daquele medo, né? Aquele pânico. Isso é normal. Todos nós podemos nos sentir desconfortáveis diante do diferente. Esse desconforto diminui e pode até mesmo desaparecer, pois existem muitas oportunidades de convivência entre pessoas surdas e pessoas ouvintes, né? Então, gente, é importante, né? Como a Libras é a segunda língua nossa, língua oficial do Brasil, é importante que a gente tenha acesso, pelo menos ao básico dela, para que não ocorra, né, de a gente estar encontrando uma pessoa surda e dar aquele pane de comunicar. Então, em todas as áreas, né, no atendimento no hospital, no atendimento de enfermagem, numa loja de agropecuária, eu vou encontrar uma pessoa surda que vai lá querendo alguma coisa. Enfim, gente, diversas profissões, a gente vai encontrar mais de menos de uma pessoa surda, né? Então, tirar esse desconforto e, como eu disse aqui anteriormente, o importante é a comunicação, né? Vocês já sabem o alfabeto digital, que em último caso eu faço a datilologia, né? Eu posso me comunicar através de sinais, que vocês já estão aprendendo alguns sinais específicos aí que vocês podem estar usando, né? Ou, em último caso, através da escrita, através de bilhete. Então, o importante é a comunicação. Não faça de conta que a diferença não existe, né? Fazer de conta que está tudo bem, né? A gente é igual, entre aspas, né? Se você relacionar-se com o surdo como se ele não tivesse uma diferença, vai estar ignorando uma característica muito importante dele. Desta forma, não estará se relacionando com ele, mas com outra pessoa, uma pessoa que você inventou, e isso não é real, né? Então, a gente tem que se comunicar e estabelecer, né, que existe essa diferença, né? E que a gente vai conseguir, de uma forma ou de outra, estabelecer aí uma comunicação. Os surdos têm o direito e podem, querem tomar suas próprias decisões e assumir responsabilidade de suas escolhas. O fato de ser surdo não faz com que ele seja melhor ou pior do que um ouvinte. Ele pode ter dificuldade para realizar algumas atividades e, por outro lado, poderá ter extrema habilidade
em outras coisas, assim como todo mundo, né? Todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos aí algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, eu estou com óculos, eu necessito do óculos para estar lendo, né? Então, o surdo, no caso, ele necessita de uma forma diferente de comunicação, mas isso não vai fazer com que ele seja menor que nós, ouvintes, né? As pessoas surdas, elas têm extrema facilidade no contato visual. Então, eles se dão muito bem em trabalhar em fábricas, por exemplo, que requeiram, né, mais atenção visual. Eles vão ter mais facilidade que nós, ouvintes, porque eles desenvolvem muito essa habilidade visual, ok? Então, existe espaço, né, e somos iguais, trabalhando com as diferenças que temos, ok? Não se ofenda se uma ajuda for recusada, pois nem sempre os surdos precisam de auxílio, né? Tanto o surdo, gente, como o cego, a gente às vezes quer fazer por eles, e eles às vezes não querem isso, eles querem ter autonomia, né? Então é o que está dizendo aqui. Às vezes, uma determinada atividade pode ser mais bem desenvolvida sem assistência, né? Que seria aí a autonomia que a pessoa tem. Então, se eu for oferecer uma ajuda e ele não quiser, eu tenho que deixar. É a autonomia que ele tem, tá? Evite usar óculos de sol escuro quando for conversar com o surdo, porque isso pode dificultar a leitura de expressões faciais. Já falamos anteriormente, né? Faça isso, você verá o quanto é importante e enriquecedor aprendermos a conviver com a diversidade. Então, pessoal, são algumas dicas, né, que foram dadas aqui e que eu acredito que vai auxiliar aí bastante nesse convívio, nessa comunicação aí com a pessoa surda. Aqui, gente, eu coloquei alguns princípios gerais para os alunos surdos, tá? Então, para que o aluno alcance um nível de seu desempenho comunicativo, precisará ter o desejo e a oportunidade de conviver em Libras. A gente já viu que é a primeira língua deles, eles têm direito, são alfabetizados normalmente em Libras, e hoje muitos também na língua portuguesa, são os que a gente chama de bilíngue. Evite falar durante a aula, né? Isso daí seria assim, devido ao fato de as línguas de sinais utilizarem o canal gestual visual, muitos alunos ouvintes ficam tentando falar em sua língua enquanto tentam formular uma palavra ou frase na língua que estão aprendendo. Essa atitude ia ocasionar um ruído na comunicação, ou seja, uma interferência mútua de códigos que prejudica o processo de aprendizagem de uma segunda língua, já que cada uma tem a sua própria estrutura gramatical, tá? Use a escrita ou expressão corporal para se comunicar. Foi o que a gente viu, que é importantíssimo, né? O fato dele não ter domínio da língua, ele é motivado, né? Como alternativa, eu estar expressando a comunicação através da escrita e a expressão facial também. Não tenha receio de errar, né? Quando eu estou me comunicando, eu estou aprendendo, é a minha segunda língua, né? A Libras, né? Então, na comunicação, o erro está presente, mas o contexto ajuda a perceber a intenção comunicativa, né? Então, é isso que interessa, né? Não preciso ter medo de errar. Desperte a atenção e a memória visual. Como os falantes de línguas orais auditivas tendem a ter a sua atenção mais voltadas para esse canal, que seria a audição, é necessário um esforço para o desenvolvimento da percepção visual do mundo. Um olhar, uma expressão facial, uma sutil mudança na configuração das mãos, são traços que podem alterar o sentido da mensagem. Nós vamos ver, a gente está vendo devagar,
que às vezes o mesmo, né, uma mesma posição de mão, dependendo do local que eu insiro esse sinal, ele vai ter um significado diferente, tá? Sempre fixe o olhar na face do emissor da mensagem, né? A língua de sinais são articuladas em um espaço neutro em frente ao emissor, né? Mas expressões fadais e corporais podem especificar tipos de frases, expressões adverbiais, né? Então, resumindo aqui, eu tenho, é o que foi dito anteriormente, me comunicar sempre de frente, nunca de lado nem de trás, tá? Isso que seria importante vocês guardarem daqui. Envolva-se com a comunidade surda. Gente, quanto mais eu tiver contato com outros surdos, melhor vai ser, né? E mais eu vou desenvolver aí, no caso, a Libras, né? Nós que não temos tanta facilidade em estar convivendo com essa comunidade, é interessante, né? Eu estar revendo isso através de vídeos, né? Vai me ajudar bastante aí nesse envolvimento com o surdo. E aí, gente, vamos lá. Vamos aprender agora, né? Vamos para o vocabulário de Libras, após essas dicas que são importantes sobre a comunicação aí do surdo, né? Então, vamos aprender agora, né? Os dias da semana. Gente, semana, ó, semana em Libras, né? Então, eu vou dar umas diquinhas para vocês memorizarem, né? Então, a gente começa com o domingo, que é o D, ok? Então, vamos lá, ó. Domingo, ok? Então, letra D, vamos lá, ó. Domingo, ok? Segunda-feira, gente, número 2. Segunda-feira. Terça-feira, número 3. Terça-feira, tá? Quarta-feira. Então, até aí, gente, ó, de segunda-feira, o 2, segunda, terça e quarta-feira, tá? Depois eu tenho quinta-feira, número 5, quinta-feira, número 5, quinta-feira, tá? Sexta-feira, gente, ó, eu vou fazer esse sinal aqui, ó, e aqui, sexta-feira, tá? Sexta-feira. E o sábado, gente, ó, sábado. Esse sinal aqui também, gente, vocês vão ver mais para frente, é o sinal de laranja, ok? Mas sábado, ok? E eu volto para o domingo, ok? Então, estão aí as figuras mostrando os sinais. Estou encaminhando para vocês link que vai mostrar direitinho, novamente, aí a posição das mãos dos sinais. Pessoal, a gente viu lá nos parâmetros e nas convenções da Libras que existem algumas diferenças, às vezes, quando eu vou sinalizar a mesma coisa, devido ao Brasil ser grande, a gente ter as diferenças regionais, tá? Então, às vezes, vocês vão ver lá no intérprete, normalmente eu mando 1 ou 2 intérpretes, justamente para que vocês percebam que existe, às vezes, diferença, né, na hora de sinalizar, que é a mesma coisa, né, que vocês vão ver aí em relação aos dias da semana, né? Tem gente que fala segunda, terça, quarta. A partir de quinta é igual, sexta é igual, sábado é igual e domingo é igual, tá ok? Então, seria isso. E aí, pessoal, após isso, eu acho que é facinho de vocês memorizarem, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês um exercíciozinho, tá? Para vocês treinarem o que seria, ó, ligue os dias da semana, né? Sinalizado com os correspondentes em português. Eu vou deixar para vocês, tentem fazer, ok? É só um exercício de fixação. E aqui, gente, eu coloco para vocês a resposta do exercício, tá? Então, não vou passar, vou deixar vocês treinarem e já tem aí a resposta do exercício. E aí, gente, vamos agora, né? Ó,
meses do ano. Isso aqui é ano. Meses do ano, ok? Então, é o que a gente vai estar vendo agora. Então, gente, o primeiro mês, né? Então, tá lá, meses do ano. O primeiro mês que eu coloquei aqui para vocês, então, vocês sabem que a gente tem de janeiro até dezembro, né? Então, olha, janeiro, ok? É o J, janeiro, primeira figura aqui, tá? Depois, gente, fevereiro, ele colocou aqui, tá? O F e fez assim, fevereiro. Mas o mais usado seria fevereiro. Isso daqui vai lembrar as máscaras do carnaval, ok? O mais usado é o fevereiro, ok? Depois, gente, a gente vai ter lá o março. O março, a gente mais usado seria esse, ok? Março. Mas aqui ele soletrou, tá? O março, então seria o M, ele colocou o M, o I e o cedilha, tá? Abril, ó, como se estivesse abrindo. Abril, ok? Gente, o maio, ok? Ele colocou, ele soletrou aqui, se você ver, tá? Então, ó, M, A, I e o O, tá? Repetindo, M, A, I e o O, maio, ok? Junho, gente, presta bem atenção, tá? O junho, presta atenção. Eu vou fazer isso, ó. Bater esses dois dedos, um no outro. Junho, ok? Só que eu não faço aqui, eu estou fazendo para vocês enxergarem. É em frente do meu peito, tá? Então, ó, maio, desculpa, junho, ok? Agora o julho, gente, é o J e o L, ok? J e o L. Julho. Agosto, pessoal, o mês de agosto, ó, agosto, tá? Agosto. Setembro, ó, a minha mão como se estivesse jogando, ó. Setembro, tá? Outubro, gente, seria o O, outubro, tá? E aí, gente, faltou o novembro e o dezembro, tá? Então, faltou aqui o novembro e faltou o dezembro, ok? Repetindo, novembro e dezembro. O N de novembro e o Papai Noel, para vocês lembrarem do mês de dezembro, ok? Tá? Aqui, pessoal, eu também coloco algumas atividades de fixação para vocês, tá? Lembrando, não tinha a figura lá no slide do dezembro, então é o Papai Noel, e o N, que seria o novembro, mas tem na atividade de fixação aqui para vocês o desenho, ok? Tá? E aí, vocês vão tentar fazer para estarem estudando, né? Fixando aí os sinais, e aí eu coloco para vocês aqui a resposta. Por favor, tentem fazer sem olhar. Eu já estou dando aí a resposta para vocês memorizarem certinho, tá bem? Então, atentos aqui ao mês de novembro, que não tinha no slide lá, mas tem aqui no exercício, e o mês de dezembro também, ok? Bom, pessoal, agora tem aqui o material complementar de estudo, que eu sempre coloco para vocês, né? Então, tem lá Comunicando Corretamente com o Surdo, tem aqui um link legal que fala sobre isso também, complementando, né? Tem aí também como se comunicar corretamente com o surdo, tá? Então, seria legal vocês darem uma olhada, porque vai complementar o estudo de vocês. E aí eu coloco aqui os links, né, para vocês observarem direitinho como é feito o sinal, ok?
dos dias da semana e do mês. Pessoal, por hoje é só, ok? Um abraço e até a próxima, tá? Beijos a todos.